Bom dia. Me convidaram para um desafio, né? Que é falar de planejamento. Tem sido talvez um dos maiores desafios, com razão, né? Pensar a questão de um planejamento pedagógico que, de alguma maneira, se alinhe aos mais recentes documentos curriculares que têm sido elaborados e aprovados nas redes. É muito duro dizer que não tem uma só forma de fazer esse planejamento, porque seria bem fácil pensar uma maneira, né, e divulgar, mas não tem. Mas eu vou sustentar aqui a ideia de um planejamento que se baseia nos princípios que estão colocados na Base Nacional Comum Curricular e no documento de vocês, né? No documento curricular do Tocantins, tá? Que eu pude ler, tanto para pensar um pouco o percurso dessa palestra, mas porque também nós estamos no núcleo de pesquisa que eu coordeno, no Instituto Vera Cruz, fazendo uma pesquisa sobre os documentos estaduais que estão sendo homologados nas redes, tentando ver como cada documento desse tem trazido as discussões e os princípios curriculares que estão na Base Nacional. Eu parto da seguinte ideia: se a gente tivesse um planejamento, uma forma única de planejar, a gente não precisaria de um professor protagonista, autônomo, pensante. A gente poderia ter um fazedor de atividades, um executor de atividades. É porque eu estou pensando que essas pessoas e o número significativo de professores que está na educação infantil hoje, e no ensino fundamental também, né, são e devem ser atuantes e protagonistas na construção desse currículo da educação infantil. É que a gente precisa pensar um planejamento que é um planejamento mais criativo e arejado, porque ele, de alguma maneira, considera, valida, respeita as experiências das crianças, mas também a experiência de formação do professor. Esse professor não é um mero executor de atividades, de alguém que diz para ele: agora você faz isso, daqui a pouco você faz isso e daqui a pouco você faz isso. Isso é executar alguma coisa que está pronta. Acho importante contextualizar o seguinte: esse momento de aprovação de documentos curriculares é um momento muito profícuo para a gente pensar o que a gente está fazendo na educação infantil, né? Por mais que sejam novos documentos, eles não estão inventando a roda, não. Tá? Há uma série de referências teórico-metodológicas que já vêm sendo discutidas na educação há mais de 100 anos, certo? Qual é a palavra de ordem atualmente na educação infantil? Está na base, está no documento do Tocantins e em todos os documentos curriculares que estão sendo homologados. O que tem se falado muito? O que tem aparecido nos títulos de reportagens das revistas de educação? Protagonismo da criança, metodologias ativas, interações e brincadeiras, experiência da criança, né? Pois é.
Interações é algo que já vem sendo discutido desde a época que Piaget e Vygotsky publicaram seus textos, seus estudos. Experiência foi palavra de ordem na época do movimento da Escola Nova, se vocês se lembram das suas aulas de História da Educação. Mas então por que agora todo esse festival de experiência da criança, interações e brincadeiras? Porque até hoje a gente ainda não conseguiu, e não é uma questão pontual de um determinado lugar, mas é o Brasil, a gente não conseguiu dar todas as decorrências que essas ideias nos trazem. Tá? Então, eu estou colocando aqui como uma aposta que é contemporânea, esse revisitar concepções, revisitar expectativas em relação à educação coletiva dos bebês e das crianças. Tá? Pensando que cada um de vocês tem ideias acerca do que significa pensar o protagonismo da criança, pensar as experiências das crianças, e são essas ideias que precisam ser mobilizadas, porque isso faz parte do processo de formação, ressignificar ideias e concepções, né? Para necessariamente revisitar as práticas, tá? E aprofundá-las, qualificá-las, etc. Nesse sentido, esses documentos curriculares, todos apostam naquilo que as diretrizes curriculares da educação infantil já dizem, em princípios éticos, políticos e estéticos que sustentam uma escola democrática, né? E é disso que estamos falando. É de uma escola que não dá só acesso, mas dá acesso com boa educação. Porque tem um autor que fala o seguinte: a qualidade para poucos não é qualidade, é privilégio. Então, a escola democrática, ela dá acesso, mas ela dá educação de boa qualidade. Ela constrói uma educação de boa qualidade. E nós estamos falando isso desde a creche até o ensino superior. Tá? E foi muito bom ouvir a fala do Alexandre e da Priscila aqui antes, né? Superar de uma vez por todas resquícios de uma educação infantil que se pauta na fragmentação do sujeito. Então, acho que eles foram dando vários exemplos do que foi sendo superado ali, em termos de uma educação infantil, que fragmentava a criança, o seu conhecimento, e colocava como prioridade um pedacinho, um tantinho assim, do mundo, diante do mundo de coisas que uma criança pode aprender na educação infantil, né? E práticas pedagógicas pouco conectadas com a experiência das crianças. E aí eu vou tentar com vocês aqui hoje olhar um pouco para isso, para essas concepções que vão dizendo para a gente onde que a gente está aportando, né, no planejamento dessas práticas. Primeira ideia que eu queria discutir com vocês refere-se a aprender, tá? A questão da aprendizagem. Por quê? O documento curricular do Tocantins, a Base Nacional, estão falando todo o tempo de direitos de aprendizagens. E a gente precisa pensar o que a gente entende que é a aprendizagem das crianças. Certo? Muito bem, eu trouxe aqui um exemplo que nós vamos ler juntas, mas eu queria que vocês pensassem nas seguintes perguntinhas. Se há aprendizagem sendo construída na situação que eu vou ler daqui a pouco, tá? O que essas crianças estão aprendendo e o que elas já sabem
ou pelo menos parecem já saber, já conhecer. Que linguagens e recursos apoiam a interação das crianças e o que elas compreendem sobre sua forma de aprender. São várias perguntas, eu não pretendo que a gente vá respondendo um a um, é só para vocês irem pensando e me ajudando aí a construir essa ideia. Então, como que as crianças aprendem? Era uma situação com crianças de 4, 5 anos, foi relatada pela professora Patrícia Corsino, que é da Federal do Rio de Janeiro e que me disponibilizou para usar desse tipo de situação. Antes das crianças entrarem no ônibus, que as levaria a um jardim botânico, estão no Rio de Janeiro, tá, gente? Estão indo passear no Jardim Botânico. Algumas delas faziam seus programas pessoais e combinavam o que fariam no passeio. Neste momento, 2 meninos de 5 anos de idade conversavam. Olha, será que vamos encontrar formigas? Claro que vamos, respondeu o outro menino. E acho que a gente vai encontrar aquelas que são grandes e que têm a cabeça vermelha. Formiga que tem a cabeça vermelha? Perguntou o menino que iniciou a conversa com um grande ar de espanto. É sim, formiga de cabeça vermelha, igual aquelas que a gente viu naquele livro de insetos. Mas a formiga é toda vermelha, não é só a cabeça que é vermelha. O corpo todo dela é vermelho, até a bunda e as patinhas. Na cabeça, vocês já estão imaginando aí os 2 de 5 anos nesse debate, né? Acontece com mais frequência do que a gente pensa, né? Então, a gente pode levar o livro para lá e brincar de encontrar as formigas. Depois, a gente pode colocar tudo no vidro e soltar tudo em cima de todo mundo. Claro, vocês esperavam o quê? Só um debate filosófico? Boa ideia, vamos jogar nas meninas, porque elas vão ficar chorando, igual a umas princesas. É, igual a umas princesas, falou o menino, dançando e fazendo gestos que ele julgava femininos, com o objetivo de imitar as garotas. Como ainda havia bastante tempo livre, até que o ônibus de passeio saísse da escola, um dos meninos, envolvidos na conversa, teve a ideia de desenhar a formiga que iriam procurar no Jardim Botânico. Acho que falta muito para a gente sair. Vou perguntar se posso ficar desenhando, disse um dos meninos. Eu quero ir com você e vou desenhar a gente com a minha lanterna na cabeça. E enquanto desenhava, o menino falava sobre o seu desenho. Essa é a formigona vermelhona. Ninguém é mais forte que ela. E é ela que manda nas outras formigas. As outras têm que seguir ela, senão elas se perdem e levam a comida para outro lugar. Esse aqui é o formigueiro dela, onde ficam todas as comidas do mundo. E ela tem uma coroa, porque ela é a rainha de todas as formigas. O outro menino também colocou-se a desenhar, mas fez poucos comentários durante seu desenho. Esse aqui é você e agora eu vou desenhar eu. A gente está com a lanterna para procurar as formigas. Quando os meninos acabaram de desenhar, surgiu então a ideia de procurar o livro do qual estavam falando para poder levá-lo ao Jardim Botânico. Eles vão perguntar para a professora se eles podem levar o livro de formigas que eles estavam se referindo, tá? E aí a professora responde que não, que aquele seria um dia só para passear e brincar.
e que, por isso, não levariam livros para o passeio. Os meninos ficaram um bom tempo insistindo, mas a professora se manteve firme e não deixou levarem o livro. Os dois aparentaram ficar bastante tristes, mas um deles logo mudou de ideia e foi brincar. Já o outro permaneceu reclamando que queria levar o livro para poder procurar as suas formigas. Tá? Puxa, mas eu ia brincar de procurar formigas. Que droga! Eu precisava do livro para poder encontrar as formigas e eu ia brincar com isso. Aqui é o desenho de um deles, da formigona com a coroa, os dois lá em cima com o livro na mão e as lanternas na cabeça. Muito bem. Como é que criança aprende? Tem aprendizagem aqui? Vocês diriam que é uma experiência de aprendizagem? Que aprendizagem? Oi? Investiga. Formiga. Investigações sobre as formigas. Que mais? Onde tem brincadeira aí? Na hora de jogar as formigas. Isso é brincadeira. Eles criam toda uma cena de que vão assustar todo mundo. Não deixa de ser uma situação imaginária. A criação da história é um jogo simbólico, certo? Quando ele está desenhando e criando uma situação de jogo simbólico. Que recursos que essas crianças usam em termos das linguagens para sustentar essa interação? Fala, o que mais? Imaginação. Tem uma construção de relação ali. Desenho. O desenho, e aí mobiliza o campo de experiência, traços, sons, cores e formas. O outro campo de experiência, o eu, outro nós. O outro campo de experiência possível, escuta, fala, pensamento e imaginação, porque tem muito de construção de situação imaginária aí, e conversa. Poderia ter, mas não teve, porque o livro não foi, mas poderia ter articulação com linguagem escrita, né? Oi? Olha aí, geraria um projeto investigativo se mobilizasse o interesse todo da turma, né? Muito bem. Aí o documento curricular do Tocantins diz assim, ó, porque ele se apoia, assume os eixos das interações e da brincadeira, e aí vai lá e diz assim, ó, é por meio da interação, das interações com outras crianças e com os adultos, que a criança articula todas as linguagens para se expressar e explorar o mundo e se desenvolver. Vocês enxergam isso nessa situação que a gente leu juntas? Muito, né? Um monte de linguagem que a criança traz, coloca em jogo para se expressar, para se desenvolver, para colocar suas ideias, colocar pensamento ali em jogo, né? A brincadeira é a forma pela qual a criança constrói narrativas, pensamentos, experimenta o mundo, faz escolhas, amizades, estabelece critérios, regras de convivência, dentre outras. Os dois eixos, de forma indissociável, permeiam todo o processo de desenvolvimento das crianças. E são as orientações que nos sustentam das práticas pedagógicas. O que eu estou querendo nesse começo de conversa com vocês? Mostrar, por A mais B, que práticas que vão fragmentando, agora é hora do brincar, agora é hora de escrever, agora é hora de pensar,
agora é hora de desenhar, agora é hora de tomar banho, agora é hora de descansar. Fragmentam o conhecimento da criança. Certo? Simples assim. E não constituem uma possibilidade potente para aquele tipo de conversa, para aquele tipo de construção entre as crianças. Vejam bem, eu não estou nesse momento fazendo nenhum julgamento em relação à ação da professora. Pode ser mesmo que naquele momento buscar o livro, trazer o livro, se responsabilizar pelo livro, fosse um transtorno mesmo, fosse conturbar toda a gestão da turma. Não é esse o ponto que eu estou discutindo aqui. Tá? Se a gente fosse analisar a prática pedagógica, a gente faria outra conversa. O que eu estou tentando chamar a atenção de vocês é que, muitas vezes, a gente fica numa ânsia de querer, nós adultos, dizermos para as crianças o que elas devem pensar e aprender, e a gente se esquece que a interação que as crianças estabelecem umas com as outras e as criações que essas crianças fazem colocam em jogo muito conhecimento. O nosso lugar como adulto e aí eu vou seguir trabalhando com vocês na seguinte direção. O nosso lugar, e aí vem a questão da intencionalidade educativa, né, que está posta lá no documento curricular do Tocantins, é o planejamento dos ambientes de convivência e aprendizagens. Planejamento esse que se dá de uma forma inicial, em que eu penso espaços, tempos e como eu vou favorecer as interações, e depois como eu vou mediar essas interações junto às crianças. Ora, eu vou ficar mais na observação das brincadeiras e ver o que as crianças estão trazendo, registrando, documentando. Ora, eu vou brincar junto com as crianças. Eu vou trabalhar com as crianças, eu vou montar coisas, construir coisas, inventar coisas novas, tá? Então, o primeiro ponto que eu queria chamar a atenção de vocês, que estrutura as práticas pedagógicas na educação infantil, são claramente as brincadeiras e as interações. Interações essas, de uma vez por todas, não é só a interação professor-criança. Isso, a educação escolar, e aí por escola entenda-se de toda a educação básica, a cultura escolar é muito forte em valorizar essa interação do adulto com as crianças, que é fundamental, não se abre mão. Mas não é só ela que constrói conhecimento. Então, o nosso desafio agora, a nossa aposta contemporânea, é enxergar cada vez mais que crianças, junto com outras crianças, em ambientes bem planejados, ricos em ofertas de propostas e de materiais e de tempos e etc., possibilitam boas experiências de aprendizagens, tá? Bom, nesse momento em que a Base Nacional e depois todos os documentos curriculares que decorrem ali daquela publicação nos dizem antes de qualquer coisa, as crianças têm direitos de aprendizagens e de desenvolvimento. E na educação infantil, isso é a primeira coisa que aparece, né? Quando a gente lê e depois começa a estudar esse documento curricular. Tá? Eu queria chamar atenção para 2 pontos em relação aos direitos de aprendizagens. O primeiro deles é o seguinte: os 6 direitos, brincar, conviver, participar, explorar, expressar, conhecer-se, são verbos.
verbos. Certo? Eu estou falando do brincar. Certo? Eu estou falando do conviver. Por que vocês acham que esses direitos foram grafados com verbos? É a atividade da criança. Atividade no sentido de sujeito ativo. Então é a criança que brinca, o professor que brinca com essa criança, com essa turma de crianças, e que favorece a brincadeira, a invenção, a criação dos bebês e das crianças. Tá? É o conviver, a atividade de conviver cotidianamente nas creches e pré-escolas, com as diversas denominações que essas instituições ganham no Brasil afora. É atividade, ação. Então não adianta a gente pensar em algo parado, estático, que tem receita pronta de como vai fazer. A outra coisa que eu queria chamar a atenção de vocês é um jeito de ler esses direitos de aprendizagens. Toda criança tem direito à brincadeira, não tem? Quem vai dizer que não, né? Pois é. Mas quando eu digo assim, a criança tem direito de aprender a brincar. Ué, Marisa, mas as crianças não brincam? Não faz parte da nossa espécie brincar? Mesmo quando a criança não vai para a escola, ela brinca. Verdade. A brincadeira é uma linguagem que na nossa espécie humana se desenvolve na medida em que a gente vai se inserindo na nossa cultura. Perfeito. Mas qual a diferença, então, do compromisso da educação infantil com a brincadeira para a brincadeira que acontece no mundo cotidianamente? Faz diferença. Sabe por quê? Por causa de vocês. Da intencionalidade docente. Cabe a nós adultos olharmos para as brincadeiras das crianças e pensarmos como a gente pode enriquecer cada vez mais e potencializar a ação da criança no brincar, no conviver, no participar, nas possibilidades de explorar e investigar o mundo, a si mesmo e ao outro, no expressar por meio de diferentes linguagens e, por fim, mas não menos importante, no conhecer-se, porque na medida em que as crianças agem, interagem, mediadas por esses direitos de aprendizagens, elas se conhecem mais, melhor e conhecem ao outro e as características das relações sociais. Então é a intenção dos adultos que organizam a educação infantil que vai fazer a diferença entre a criança ir ou não ir para a educação infantil. Esse é o compromisso que a gente tem com elas. O que a gente tem que dizer hoje, quando a gente briga por acesso e permanência e boa qualidade, é assim: a criança vai para a educação infantil ou não vai? Não. Faz diferença ir para a educação infantil para o desenvolvimento e aprendizagem das crianças. Se eu não acredito nisso, então aí eu vou ter que fazer outra coisa. Porque eu tenho que apostar que ir para a educação infantil desde os seus primeiros anos de vida vai fazer diferença positiva na vida dela. E aqui estão os direitos de aprendizagem para dizer dessa diferença, desse compromisso da educação infantil com as crianças. Eu vou seguir na seguinte ideia. Se eu estou dizendo que tem uma intencionalidade docente
que é papel do professor pensar e garantir direitos de aprendizagens, inevitavelmente eu penso no planejamento pedagógico, certo? E o planejamento pedagógico está totalmente conectado com a ideia que eu tenho de currículo. E a ideia que a Base Nacional nos traz de currículo, especialmente com a noção de campos de experiências, a educação infantil, ela é esse espaço que acolhe as experiências e os saberes das crianças e articula esses conhecimentos com o repertório da cultura. Linguístico, artístico, tecnológico, científico, enfim, cultural. Certo? Essa é a definição de currículo que está na Base Nacional e está também no documento curricular. Então, para pensar o planejamento pedagógico, eu tenho que fazer umas perguntas anteriores. Que é, olhando para aquela turma de crianças, o que essas crianças trazem nas suas falas, nos seus gestos, nas suas criações? Formigas. Pode ser uma resposta. Né? Como é que eu vou articular esse conhecimento com o repertório da cultura? Científico, etc. Ao responder isso, eu tenho o cenário onde eu vou poder transitar. Certo? Aí eu sigo. Em que medida os ambientes de aprendizagens, daqui a pouco eu vou dizer o que eu estou entendendo por ambiente de aprendizagem e como que isso está posto no documento de vocês, que aliás é extremamente rico em sugestões de organização dos ambientes de aprendizagens. Esses ambientes enriquecem as experiências das crianças, mobilizam diferentes campos de suas experiências. A gente foi numa situaçãozinha de interação de crianças já acenando com alguns campos, né? Promovem direitos de aprendizagens, favorecem a construção de novas aprendizagens, concretizam objetivos de aprendizagens intencionados pelos professores. Veja, o que eu estou trazendo aqui é um movimento de construção do planejamento pedagógico, que precisa acontecer da melhor maneira coletivamente, no espaço da formação continuada da escola e nos encontros que vocês têm em outros espaços de formação. Tá? Tem coordenador pedagógico aqui ou só professor? Tem coordenadoras, por favor, se aceitam minha sugestão. Isso aqui é um bom caminho de estudo do documento curricular de vocês, que vocês podem ir, lógico, cada um na sua escola, encontrando uma forma de trabalhar, mas tentando se organizar enquanto uma organização de tempos e de atividades aí com as crianças. Então, eu tenho que partir, como o documento me diz, de um plano anual. Um plano anual que necessariamente precisa olhar para os campos de experiências e os objetivos de aprendizagens que estão ali colocados, certo? Sempre não perdendo de vista os direitos de aprendizagens e os eixos das interações e brincadeiras. Mas daqui a pouco isso vai ficar mais claro quando a gente olhar as dimensões do ambiente. Tá? Do plano anual aos projetos de trabalho. Certo? Ou seja, eu passo aí por uma série de discussões que vão me ajudando a pensar o que eu vou ofertar para as crianças. Aí eu falo assim, ó, enriquecendo as experiências de aprendizagens. No documento de Tocantins tem 50 páginas de sugestões de experiências que podem ser construídas com as crianças. Nossa, mas eu vou olhar aqueles quadros lá todos e fazer tudo uma lista? Não, porque ali não é checklist.
Tá? É por isso que eu estou falando, a discussão coletiva vai favorecer as escolhas de vocês. O que vem ser atividade permanente, o que serão atividades eventuais e como eu vou equacionando as aprendizagens nos diferentes campos de experiências. Daí, é só vocês seguirem. Vou entrar nas dimensões do ambiente agora, vai ficar mais claro. E não esquecendo que o documento de vocês faz uma sugestão de organização de tempos. Ele diz que tem coisa que tem que acontecer todo dia na vida da criança. E não é do nada, gente, que tem que acontecer todo dia isso na vida da criança. Tá? É porque nesse momento da vida da criança, essas são situações didáticas, pedagógicas, que favorecem aprendizagens que são muito importantes para essa criança. Veja, acolhida, roda de conversa. Eu estou olhando para um bebê que chega com 1 ano, às vezes meses. Lá em São Paulo, os bebês estão chegando com 4 meses nos 6. Não sei aqui, com qual... 6 meses. Mesmo assim, são bebês que ainda estão em início de desenvolvimento de fala. O principal para esses bebês é aprender para que serve essa linguagem. Como é que eu uso essa linguagem? É por isso que a base vai falar em práticas sociais e não práticas escolares. Porque eu preciso dizer para esse bebê, tu chegou nesse mundo aqui, a gente usa esta linguagem aqui, este jeito de interagir. Bom, cantos de experiências. Está lá, bem descritinho no documento de vocês. É um ótimo arranjo de espaço para trabalhar a autonomia das crianças e favorecer a interação entre elas. Tá? Isso está lá no documento de vocês. Eu vou me adiantar para poder a gente não perder o rumo aqui da prosa. Então, o professor oferece contextos com intencionalidades e provocações. Isso é o que o documento de vocês acredita, tá? Que permitem à criança conviver, brincar, participar, explorar, experimentar e conhecer. Cabe a ele planejar as situações educativas e pensar um planejamento flexível, né? E não um planejamento engessado. O que eu tenho tentado destacar em muitos momentos com professores? Quais são as dimensões desses ambientes de aprendizagens? Esses ambientes de aprendizagem se configuram a partir de alguns aspectos. O primeiro deles são as interações. Já comentei um pouco, vou falar mais um pouquinho. O segundo, os tempos, e o terceiro, espaços e materiais. Tá? Eu vou tentar dar uma corrida, mas vocês vão me ajudar aqui. Dá para vocês verem essas duas fotos? Vocês percebem como esse ambiente é um ambiente de educação infantil, tá? Ambos. Como esse está organizado e como aquele está organizado? Que interação aqui é a mais favorecida? Oi? Professor-aluno. E nesse ambiente, qual é a legenda que ele me diz em relação à interação das crianças? Quase nada não desejável, né? Porque eu brinco dizendo que aqui não é nem interação face a face, é interação face nuca, né? Porque não é desejável que a criança interaja com o outro. Se eu boto um de frente com o outro, tipo que está aqui, ou vocês conversam do lado, no máximo dá uma pescoçada assim para trás, né? Mas eu não tenho aquele possibilidade de interação maior. O que o professor faz num ambiente desse? Tarefa, dá aula. Então, sigamos. E nesse, dá para vocês verem? Tem uma estante baixinha aqui, vazada, um tapete, brinquedos,
coisas na parede, uma mesa de 4. E aí? Que interações eu favoreço quando eu construo um espaço assim? Da turma, né? Professor, crianças, 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 né? O professor consegue circular no ambiente, as crianças têm algum grau de autonomia porque os materiais estão disponíveis e elas vão aos poucos se apropriando ali daquele espaço, né? E fazendo suas construções. Essa é um pouco a ideia da dimensão e interação dos ambientes. E precisa ser intencional, gente. Não adianta a gente dizer assim, mas quando eu chego a sala está arrumada. Muda, negocia, conversa com a equipe escolar, porque o documento de vocês sustenta essa ideia da interação das crianças. Tá? E aí, a gente sai de uma ideia que é muito forte na nossa escola, que é a metodologia do todo mundo faz a mesma coisa, ao mesmo tempo, do mesmo jeito. Não é isso que ajuda a gente na educação infantil. Isso só desgasta a gente cada vez mais. Porque eu ficar pedindo para os meninos prestarem atenção em mim, é uma canseira que não vale a pena, nem ajuda as crianças nas suas experiências de aprendizagens, nem ajuda a nossa atuação. Aí eu vou ter uma diversidade de formas de organizar o grupo. Eu tenho momentos de grande grupo, claro, né? Aquele momento que eu vou construir com as crianças lá o planejamento do dia, né? Ou às vezes eu quero fazer uma roda para conversar sobre alguma coisa, tá? Eu posso ter dupla, eu posso ter trio, quarteto. Tem hora que as crianças, uma ou outra criança quer trabalhar sozinha. Lembra dos meninos da formiga? Um deles ficou quietinho fazendo o seu desenho. Ele não tinha maiores iniciativas de interação, né? O outro não, o outro falava, contava história, etc. As crianças são diferentes, têm ritmos diferentes, né? Sigamos. Aqui tem outro espaço de pequenos. Aqueles outros eram os maiorzinhos. Aqui tem um espaço de bebês. Nesse espaço aqui, o que esses bebês fazem aí? Eu ouvi nada? É mais ou menos isso, né? Não tem muita escapatória, gente. Esses bebês vão ficar aí um pouco, eles vão mexer um pouquinho naqueles brinquedinhos. Alguns podem até ensaiar algumas corridinhas, deslocamentos no espaço, mas não vai frutificar muito, gente. As pesquisas que estudam psicologia ambiental já mostram que a incidência de conflito nesse tipo de espaço é muito grande e a procura pelo adulto maior ainda. Por quê? Se eu não tenho o que fazer, eu me irrito. Daqui a pouco eu vou procurar o adulto para ver se ele me resolve meu problema. Né? Aí um outro espaço de bebê um pouquinho diferente. Certo? Favorece um pouco mais as interações, organiza o bebê, o espaço sugere uma organização, especialmente para uma criança muito pequena. Não sei se dá para vocês verem que aqui tem um tapetinho, lá atrás tem outro, com outro tipo de material e sugestões de atividades para as crianças. E aí, aqui, favorece mais o encontro das crianças. O professor está lá, vai de um lado, vai para o outro, vê o que um grupo está fazendo, sugere coisas para as crianças e segue, tá? O tempo é outra dimensão, que eu vou passar um pouquinho mais rápido, mas eu queria só que a gente pensasse o seguinte: às vezes, muitas vezes, infelizmente,
O tempo que predomina, ou o tempo que manda, é o tempo do adulto e não da criança. Né? Ah, mas eu preciso organizar um ambiente que vai 300 crianças, sei lá quantas crianças. Precisa, e essa é a delicadeza que a gente tem, que é equacionar esses espaços, tempos e necessidades dessa gestão, né, da instituição, colocando em cena as vivências das crianças, as experiências das crianças. Essa é a delicadeza de uma gestão pedagógica. Tá? Por quê? Porque o tempo para a criança diz respeito à construção da sua própria identidade. Né? É o que ela vive, ela existindo naquele momento. Para nós também, gente. Para nós adultos também. E a gente se incomoda muito com esse tempo enlouquecido que muitas vezes nos pressionam. Só que a gente acaba tendo outras formas de escapar disso, de lidar com isso, às vezes de adoecer, infelizmente. Mas será que a gente quer imprimir para as crianças essa mesma agonia que a gente vive? Então, olhar para isso no tempo de estar das crianças na educação infantil nos ajuda, certo? Isso aqui são falas de crianças. Uma aluna minha queria saber o que a criança... A gente sempre fala de tempo, e ela queria saber o que as crianças entendiam ou significavam a respeito do tempo. E aí ela foi fazendo uma pesquisa. Eu vou passar porque não dá muito para a gente discutir isso, mas as crianças vão entendendo o tempo, desde a questão do clima, meteorologia, então é o tempo de chover, está nublado, tal, até o tempo do relógio mesmo. Tem uma que fala que, não sei explicar, tempo eu não sei, é um círculo que tem pontinhos e números. Então, veja quanta conversa boa pode acontecer na educação infantil e que vai ajudando as crianças a elaborarem conhecimento sobre o mundo. Tem um autor, o Larossa, não sei se vocês já leram esse texto dele, é um texto muito bonito, mas às vezes um pouco angustiante, porque ele vai falar sobre a nossa experiência contemporânea. E o tempo é um marcador importante na contemporaneidade, né? E eu queria que vocês tentassem pensar nessa questão quando forem pensar os tempos de vocês e das crianças na educação infantil. A experiência é cada vez mais rara por falta de tempo. Tudo que se passa demasiadamente depressa, cada vez mais depressa. E com isso se reduz o estímulo, fugaz e instantâneo, imediatamente substituído por outro estímulo. O Facebook é isso. É um estímulo atrás de outro estímulo. Você passa 10 minutos no Facebook, você fecha, você não sabe o que você viu. Passou. Acabou. Não tem experiência com Facebook. Neste sentido que o Larossa está dizendo. Né? O acontecimento nos é dado na forma de choque, do estímulo, da sensação pura, na forma da vivência instantânea, pontual e fragmentada. A velocidade com que nos são dados os acontecimentos e a obsessão pela novidade, pelo novo, que caracteriza o mundo moderno, impedem a conexão significativa entre acontecimentos. Impedem também a memória, já que cada acontecimento é imediatamente substituído por outro, que igualmente nos excita por um momento, mas sem deixar qualquer vestígio. Aí a pergunta, quando a gente vai organizar os tempos, é: que tipo de relação com o tempo eu quero promover com as crianças? Eu quero que as crianças vivam experiências boas, interessantes e significativas na educação infantil? Ou é
uma corrida de obstáculos para chegar a hora de entregar aquela criança para a família que vai buscar. Tem alguns aspectos organizadores do tempo que eu acho que são bem importantes para o planejamento pedagógico, que é a duração, e aí tem um pouco aquilo que o Larossa nos fala, né? As crianças precisam de tempo para desenhar, para elaborar suas brincadeiras. Gente, não dá. Elas brincam 15 minutos no pátio. Gente, 15 minutos no pátio não dá tempo nem de começar a elaborar um enredo de faz de conta. Não dá. Então tem que repensar. Né? O que é permanente, o que muda, e aí o documento de vocês fala das atividades permanentes, das atividades eventuais, das sequências e dos projetos de trabalho. Equacionar isso no planejamento de vocês, com a coordenação e com os outros colegas, é fundamental. O que vai ser feito no coletivo, nos pequenos grupos e individualmente. E aqui já falei das atividades eventuais cotidianas. Por fim, a terceira dimensão nos ambientes de aprendizagem são os espaços imateriais. Tá? Isso aqui foi uma intervenção num pátio externo, recentemente feito numa escola de educação infantil. E eu queria que vocês conseguissem perceber o que prepondera aqui, o que predomina nesse espaço. O que vocês acham que esses adultos pensaram quando montaram esse espaço aqui? Tem várias brincadeiras aqui. Aqui tem uma parede de brincadeira. Aqui tem outra parede de brincadeira. Aqui tem... Eles fizeram, acho que com pneus. E pintaram dentro de preto, como se fosse uma pequena lousinha, e os gizes ficam ali, as crianças desenham, escrevem, enfim. Aqui tem um pátio. Essa foi uma intervenção que foi feita em menos de 6 meses pela equipe escolar. Foi o desencadear de uma formação pensando a importância das interações e das brincadeiras e a questão dos cantinhos de experiências, de vivências, cantos de atividades, aí cada lugar vai chamar de uma maneira, né? Favorecendo o encontro das crianças nos pátios externos, tá? Então, a dimensão espaço precisa ser pensada internamente, as salas de convivência das crianças, de referência, nos espaços de convivência também externos, tá? Aqui é uma outra parede de brinquedos sonoros, porque essa questão também das diversas experiências estéticas também precisa aparecer nesses espaços, os elementos da natureza e o repertório da cultura. Eu já falei um pouco, só chamar a atenção aqui, é um ambiente para menores, de leitura, de descanso, com livrinhos. A criança pode se resguardar aqui um pouquinho mais e ficar. E para os pequenos é muito importante esses marcadores de espaço, que são feitos de forma fluida, cortinas mais ou menos transparentes, para que as crianças possam se afastar do adulto, mas não perdê-lo de vista. Tá? E aqui é um cantinho de brincadeira, feito do espaço interno, numa escola de educação infantil. Outro espaço de bebê, eu vou trazendo as imagens, eu sei que não vai dar muito tempo para a gente analisar aspecto por aspecto, mas é para chamar a atenção de algumas questões. Nos ambientes para os bebês, a gente precisa pensar como é que esse bebê fica, né? Ó, bebê bem novinho, ele fica todo tempo assim, né? Quer dizer, todo tempo não, mas parte do tempo ele está olhando para o teto. Se o teto está branco, ele vai ficar todo tempo olhando para o teto branco, né? Mas se eu fiz uma série de intervenções que descem do teto,
esse bebê já tem outras oportunidades de investigação e exploração, né? E aí alguns móveis que às vezes que chegam até o chão, às vezes, também para esse bebê manipular, tá? Espelho, gente, eu não sei o que está acontecendo, secretário, viu? Estão tirando os espelhos das escolas de educação infantil, eu não sei o que está acontecendo. Faz parte da construção da identidade da criança, a sua percepção e exploração da sua imagem corporal. Tem que ter espelhos amplos para que as crianças possam se olhar o outro, tá? Ah, é perigoso, é só mandar fazer uma boa instalação, não deixar o espelho solto, tranquilo. Precisa cuidar da segurança, com certeza. Mas não dá para, num centro de educação infantil, dos bebês, as crianças maiores não ter espelho. Né? Brinquedos organizados, não cacarecos, certo? Enfim, acabou meu tempo já, né? Gente, então assim, na verdade, a minha intenção aqui é muito mais fazer um convite para vocês, nesse momento de aprovação de um documento curricular, que demanda um esforço da comunidade, né, em elaborar, em tentar trazer para esse documento um pouco da história da educação infantil, do que vocês já viveram, mas também colocar expectativas, né? Expectativas sempre de melhoria dessa qualidade da educação infantil. Então, é um convite, né, para que vocês, nesse processo, participem da forma mais protagonista possível, discutindo com seus colegas no espaço da escola. É a melhor maneira, a maneira que vocês vão encontrar mais possibilidades de intervir naquilo que vocês querem modificar, tá? E faz parte, porque a gente que trabalha com educação, na verdade, vive um processo de formação permanente, né? Então, a gente está sempre olhando, buscando, construindo. Então, esse é o convite aí que eu na verdade, trago. Então, não tem exatamente uma finalização, mas um convite para continuar aí nesse debate, tá bom? Gente, eu quero agradecer o convite e espero que vocês tenham aí bastante mobilização para esse processo aí que segue nesse ano, tá?